Olá, boa noite. Então, eu vou, em primeiro lugar, dar meus cumprimentos ao professor Delamar e à nossa tutora, Maria Alice, e que o meu tema é sobre a crítica ao casamento e uma nova ética sexual, baseado em dois textos que estão no livro do Reichels, né, livro traduzido pelo professor, e também com algum embasamento teórico de outros autores, incluindo, lógico, o livro do Hart. A problemática que eu trago aqui é em relação ao que nos traz os dois textos, o texto tanto do McMurtry como o texto do Russell. Então, esses textos, né, eles têm objetivos bem definidos, né, que trazem uma problemática a respeito do sexo e do casamento. Para McMurtry, que falou sobre o casamento, ele acredita que o casamento é um pressuposto inquestionável da cultura, né, é um pré-requisito da cultura, e traz um modelo monogâmico, ou seja, uma única pessoa dentro desse relacionamento e que tem como objetivo um casamento que seja para a vida inteira. Outra questão que o McMurtry também nos fala é sobre a questão do contrato de casamento e da regulamentação do casamento pelas leis. E essas leis não são só as leis jurídicas, mas também as leis religiosas. A limitação do número de envolvidos, lógico que nos países árabes muçulmanos, homem pode até ter 4 esposas. Em algumas tribos africanas, o rei pode ter várias esposas, os guerreiros, né? Nos povos orientais, em algumas regiões da China, o marido pode ter mais de uma esposa. Então isso a gente não pode generalizar como com o limite do número de envolvidos a duas pessoas. Ao casamento monogâmico é uma tradição muito mais judaico-cristã, né? Mais cristã do mundo ocidental. Os aspectos coercivos e punitivos das leis. Então, muitas leis vêm punir algumas vamos dizer assim, contravenções penais a respeito do casamento, né? Hoje, lógico, elas estão mais suaves, essas penas, né? Mas já foram bastante agressivas. A questão da castração do eros, ou seja, a pessoa dentro do casamento, ela castra o seu erotismo, não é permitido o envolvimento de outras pessoas na relação. Lógico, a gente conhece aqueles casais que praticam swing e outras coisas do gênero que permitem, né? Mas mesmo assim eles estão indo contra a moral do senso comum, contra a moral religiosa, contra a moral dos costumes. E um imperativo categórico que determina que cada um dos cônjuges passa a ser propriedade sexual do outro, em uma relação de dominação e poder, né, de um cônjuge sobre o outro. Então, nesse caso, muitas vezes as pessoas vão ver quem é que manda mais, né? Então, essa perda de liberdade, essa perda da autonomia, né, faz com que se crie um imperativo, né, da propriedade sexual e da propriedade, outra pessoa como propriedade, sendo muitas vezes sancionada nas suas vamos dizer assim, nas suas atitudes em relação à liberdade que não existe mais. Já para Russell, ele trata de uma forma mais amena, mas também mais, não digo mais importante, mas com a mesma importância, o assunto. Então ele relaciona isso da seguinte maneira, que ele trata mais da questão da ética sexual, da necessidade de a gente criar um pressuposto filosófico para a ética sexual no mundo pluralista que a gente tem hoje. Pessoas de várias etnias, de várias religiões, de várias cores, de várias idades, de várias classes sociais, vivem muito próximas umas das outras, interagindo umas com as outras. Então existe um grande número de possibilidades das pessoas com diferenças, né,
culturais, religiosas, políticas, ideológicas, de raça, de credo, etc., se encontrarem. Então Russell ele fala que a necessidade de estudos para uma nova ética sexual tem como objetivo diminuir os ciúmes e a possessão entre as pessoas, promover a liberdade sexual das mulheres, permitir experiências sexuais antes do casamento, tanto para os homens como para as mulheres, criar leis que facilitem o casamento e o divórcio, e a prática das virtudes como a tolerância, o respeito, o amor, a paciência. Então, tantas outras que a gente vê aí, por exemplo, o próprio Aristóteles nos trazendo, nos falando sobre isso. Então, dentro dessa pesquisa eu pude ver, através desse texto, a existência de dois tipos de casamento, que eu vou tentar caracterizar cada um deles. Um casamento que é o casamento cristão e ocidental, que a gente já está chamando de tradicional, que é o que vem vingando nos últimos 2000 anos, né? Que ele tem características de ser um casamento monogâmico, heterossexual, controlado pelas leis do Estado, pelas leis da Igreja, e que a moral religiosa vem fazer o controle do uso do corpo e do sexo. E que existem também as punições para aquelas pessoas que não seguirem as regras, tanto as regras jurídicas, né, a legislação, como a regra religiosa. E temos também o casamento alternativo, que a gente chama alternativo, mas que já existe desde que o mundo é mundo, que poderia ser um casamento mais de nível pagão, ou seja, anterior ao cristianismo. E nele está todas as relações, né, além das relações monogâmicas, as relações de poliamor, as relações homossexuais, né, bissexuais, né, que ele tem como característica um número de parceiros varia conforme o desejo dos envolvidos, o uso livre do corpo, a libertação do dionisíaco, como diria o nosso amigo Nietzsche, né, a liberdade para um erotismo livre, para o eros, né, vir ao mundo trazer a felicidade para nós, porque a busca da felicidade é um dos grandes objetivos que todos nós temos nas nossas vidas. Quem de nós gostaria de ser infeliz? O que é a felicidade? Então nós temos essa questão, né? Do que é felicidade quando estamos com outra pessoa. Então, dentro dos pressupostos filosóficos, o casamento alternativo, pagão, um retorno ao paganismo, aos modelos pagãos de família, de sexualidade, de ética sexual, né? Ele é muito preso a alguns aspectos éticos e filosóficos baseados tanto no hedonismo clássico como no utilitarismo, que não deixa também de ser um hedonismo mais sofisticado. Já fazendo mais uma crítica em relação, mais uma colocação em relação ao casamento tradicional, o casamento cristão, ele está impregnado dentro do senso comum e também pela arte, pela literatura, pelos filmes. Existe uma venda, uma propaganda do ideal do amor romântico, né, como sendo um amor para toda a vida, e aquele amor ele é usado como produto de consumo, né, como se fosse um dos caminhos para a felicidade. Por isso que eu trato de fazer uma crítica ao casamento, né, e proponho uma nova ética sexual, que ele tem três pontos críticos, né, três argumentos críticos que eu uso. A primeira crítica que é em relação ao casamento, e também a questão do sexo, mas muito mais ao casamento, são os aspectos coercivos de submissão da perda da autonomia no casamento. Exemplo, eu saio do trabalho às 18 horas e costumamente eu chego em casa às 19. E hoje que é sexta-feira, que eu estou gravando essa videoaula, e eu resolvo chegar às 20 horas e 30 minutos, porque eu sei para tomar um chopinho com os meus amigos. E ao chegar em casa, minha esposa vem brigar comigo pelo fato de eu ter chegado atrasado em casa ou não ter avisado para ela. Mesmo que
eu não tenha feito nada de errado, né? Então muitas vezes ela diz, a próxima vez que você chegar tarde em casa, eu vou estar na rua, eu vou sair, vou para uma balada, uma ameaça, uma coerção, né, para, vamos dizer assim, extrapolar uma frustração, né, ou se autoafirmar como detentora de um determinado poder sobre a outra parte, enfim. Segunda crítica que eu faço são sobre as psicopatologias, a depressão, a tristeza e o mal do amor. Então, para isso, eu vou rememorar Lucrécio, né, filósofo epicurista romano, né, que fala sobre o mal do amor, né. Ele ficou louco, como diz a lenda, ao descobrir que sua mulher traía ele se suicidou. Então a gente sabe que existem muitas brigas, muitos ciúmes, muita inveja, muita traição, né? Existe perdas materiais, perdas morais, vinganças, enfim, existe uma série de complicações que muitas vezes um relacionamento, quando ele é mal resolvido ou inicia de uma maneira, vamos dizer assim, pouco esclarecida, e nós como filósofos, nós temos que ser pessoas maduras, esclarecidas e conscientes das coisas que nós propomos, não só para nós, mas também para com os outros que estão ao nosso redor. Então, muitas consequências negativas, né, acontecem. E essa é minha segunda crítica de forma reduzida. E a terceira crítica que eu faço é em relação a aspectos jurídicos, que são bastante interessantes, que hoje já estão mais amenizados. Mas uma das grandes questões que eu levanto é a separação da política e da religião, né? A gente vê, por exemplo, as bancadas evangélicas, as bancadas cristãs dentro do Congresso, Senado, etc., tentando criar leis que venham beneficiar somente uma minoria da população e não a população como um todo na sua pluralidade. Por isso que eu trato nessa questão da nova ética sexual, que foi uma das sugestões do Husserl no seu texto, que novos estudos deveriam ser feitos, sempre atualizados conforme a época que a humanidade está vivendo, e que isso tem a ver diretamente com aquelas três objeções que eu coloco. Então, os objetivos gerais dessa nova ética sexual que eu trato, né, que seria o meu quarto, não seria a minha quarta crítica, mas seria um argumento que também venha sustentar aqueles três pontos que eu falei anteriormente, os aspectos jurídicos, as psicopatologias e a questão da perda da autonomia e da liberdade quando há o casamento monogâmico, né? Não vou generalizar, né, de que seriam todos os casamentos monogâmicos dessa maneira, mas essa nova ética sexual que eu proponho no estudo feito dos textos seria a diminuição dos ciúmes, né, como objetivo, diminuição dos ciúmes, liberdade sexual das pessoas, diminuição dos níveis de agressões, opções alternativas de casamento, respeito ao casamento monogâmico tradicional, prática das virtudes, evitação dos amores tristes, multiplicação dos prazeres através das combinações lúdicas e afetivas das pessoas, seja num sentimento de eros, de erotismo, de sexo, né, ou de filia, somente de amizade sem interesse sexual, e do uso da liberdade, da autonomia dos corpos, dos seus sentimentos na busca da felicidade. Continuando esses pressupostos que eu coloquei de objetivos dessa nova ética sexual e essa crítica ao casamento, a gente vê que ela é apoiada em algumas escolas filosóficas, como as escolas hedonistas, na busca do prazer e da alegria, as escolas contratualistas, que prevêem um contrato entre todas as partes envolvidas que seja justo e benéfico para todos, irrecusável por todos, que todos possam cumprir esse contrato. E aí, para o cumprimento desse contrato, entra um aspecto deontológico, né? Um imperativo categórico
que eu chamo que é o meu exemplo de justiça, né? Que a justiça nada mais é do que direitos e deveres, né? O cumprimento de deveres e uso de direitos entre todos os envolvidos, sempre objetivando a felicidade de todos. E para esses princípios serem utilizados, né, o hedonista, o contratualista, o deontológico, a prática da ética das virtudes é indispensável, como a amizade, o respeito, o amor, a justiça, a tolerância, enfim, todos aqueles que o nosso grande mestre Aristóteles nos deixou. Se for me perguntar qual seria o telos dessa nova ética sexual, né, dessa crítica ao casamento monogâmico que eu faço, como telos a gente teria a busca da felicidade dos envolvidos, aplicando 3 imperativos para essa questão que seriam: amar a todos como a si mesmo. Segundo, desejar a todos e ajudar a todos a conquista de sua felicidade. Fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, num sentido positivo, de agir para os outros, né? Aquilo que eu gostaria que positivamente na ação fizessem para mim. Mas voltando à questão da filosofia do direito, né, como uma teoria de justiça, os objetivos dessa nova ética sexual e dessa liberdade em relação ao casamento seriam que o Estado e as leis devem respeitar seus cidadãos, considerando que o Estado moderno e atual é uma sociedade pluralista de diversidade cultural, política, religiosa, né? Assim como a diversidade de gêneros, de opções sexuais. Então o Estado e as leis têm que ter um respeito muito grande por um todo e não simplesmente se focar nos interesses de um pequeno grupo. Separação da religião da política na elaboração das leis. A gente tem um Estado laico, então tanto na educação, nas escolas públicas, nas escolas privadas e na política, o Estado deve se permanecer laico. O Estado jamais deve fazer um julgamento moral dos seus cidadãos, nem criar leis para o controle da moralidade sexual. O sexo não deve ser algo do público, deve ser algo do privado. Então, se existe um casal de gays, né, mesmo que eles andem de mãos dadas na rua ou nas ruas, né, não se deve fazer o julgamento moral dessa pessoa, tá? Porque mesmo que eles tenham afetividade em público, né, vai ser no privado que a sexualidade deles vai estar sendo mais aflorada. Para isso é necessário uma adequação das leis, sempre respeitando essa sociedade pluralista que o Husserl fala e que eu também defendo, né? Esse plural de gêneros, né? Criar leis que visam a felicidade das pessoas e não o interesse de grupos especiais. Isso quem nos fala muito é Bentham, né? No seu livro, né, sobre a introdução à moral e à legislação, ele fala que o objetivo das leis é visar a felicidade do maior número de pessoas. Outro pressuposto da teoria da justiça, né, para essa questão, né, legitimar a pluralidade dos tipos de casamento. Então, casamento tradicional, casamentos alternativos, assim como a legalização das formas alternativas de família, tendo o suporte das leis e do Estado. Eu falo isso como um princípio de igualdade entre todas as pessoas, né? Permitir aos seus cidadãos brasileiros, né, o uso fruto dos benefícios jurídicos, direitos civis e políticos, independente da sua opção sexual ou afetiva. Então, professores e os colegas que depois eu vou mandar este vídeo, né, eu falo dessa questão porque ela consegue ter aplicações práticas. Tá? A gente usando essas diretrizes a gente consegue ter uma aplicação prática, porque em qualquer relacionamento a gente vai partir de 4 princípios que eu trato aqui de como usar esses argumentos que eu usei. Então, o primeiro é estabelecer um acordo entre os envolvidos que seja justo e perfeitamente aceito e praticado por todos.
pode ser um casamento tradicional monogâmico, né, 2 pessoas, ou um casamento poliafetivo de 3 ou 4 pessoas. O acordo entre os envolvidos, né, tem que ser justo e perfeitamente aceito para todos. Realizar o cumprimento deste acordo de forma total, como uma forma de direito, justiça, deveres dos envolvidos. Então é um aspecto deontológico, não vou me aprofundar mais nisso. O ideal de busca da felicidade de todos os envolvidos, e que cada pessoa tenha consciência que a sua felicidade também vai depender da felicidade do outro. Então o esforço que a gente tem que ter de deixar nossas vaidades e nosso egoísmo de lado aí tem que ser muito grande. Tá? E como quarto ponto, permitir a autonomia do uso dos corpos, dos sentimentos, separando a natureza sexual humana da moral religiosa, né? Evitando o controle dos corpos, da coerção dos indivíduos pelas leis e essas leis que beneficiam uma minoria de pessoas. Então, eu estou terminando um artigo que depois eu quero mandar para a tutora, agora essa semana, logo que terminar as provas, faltam 1 ou 2 páginas para revisar, né? O professor também. Quem sabe eu transformo esse assunto num projeto de futuro de mestrado, né? Para a gente tratar essa questão da ética sexual e questões da justiça e do direito. Então eu mando um abraço para todos, encerrando essa apresentação, desejando sucesso, uma vida longa e próspera. Obrigado.